aí, pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio aqui do Papo com o Mestre. Eu sou o Mestre Munhoz, para quem não me conhece ainda, e a ideia aqui nessa conversa é a gente falar um pouco sobre RPG, histórias de mesa, personagens que marcaram, né, as nossas jogatinas e tudo aquilo que faz a gente se apaixonar por esse hobby, né, que é o RPG. No episódio aqui de hoje, eu tô trazendo o Brian, que é um dos jogadores da minha mesa de D&D e já é um amigo aí de vários anos, né, de RPG, né, Brian? Pra gente bater um papo, né, sobre as nossas experiências e a trajetória dele, né, dentro do hobby. Então, galera, pegue seus dados aí, sirvam a sua bebida favorita, de preferência um café, e vamos começar essa conversa. Então, pra gente começar aqui, Brian, primeiramente eu queria pedir pra tu te apresentar, né? Pro pessoal que não te conhece aí, então pode falar um pouquinho de ti, te apresentar pra galera poder te conhecer um pouco melhor. Primeiramente, então, boa noite, né? Agora é noite aqui. E antes de mais nada, eu já quero dizer aqui de primeira mão que eu tô muito feliz por estar participando aí desse episódio, né? É o primeiro, então. Eu sou o Brian Soares, né? Jogo RPG há há uns em torno de 18, 19, 20 anos. E sou mais um amante aí desse hobby incrível aí que mudou a minha vida quando eu conheci. E eu adoro falar de RPG e quanto mais falar, melhor. Beleza, cara. Então, seguindo nessa ideia, aí, como tu comentou, né? Já joga aí há bastante tempo, quase o mesmo tempo que eu, praticamente, né? Jogo aí também jogo mais mestre do que jogo, né? Mas há uns 20 anos aí também. Tu lembra quando e como foi o teu primeiro contato aí com o RPG? Quem que te apresentou? Da onde que veio? Como é que tu descobriu esse mundo aí do RPG? Cara, o meu primeiro contato com RPG, primeiramente, antes do meu primeiro contato com RPG, eu jogava RPG de videogame, né? Play 1, no PlayStation ali. Uhum. E eu me lembro de tentar brincar com os amigos meus dentro de casa, eu tentava simular, né, como se eu estivesse jogando aquele jogo de RPG do videogame. E a gente brincava dentro de casa, cada um era um personagem. Daí, anos depois, eu conheci um pessoal, né, na igreja. E lá, né, a galera, tu conhece, né? Eu te conheci um pouco depois. O pessoal me apresentou, né, o RPG e eu fiquei maravilhado, cara. Foi lá por 2005, mais ou menos. Já tinha, eu acho que a terceira edição, o 3.5, se eu não me engano. Fui Uhum. apresentado ali mais ou menos pro 3DT, né, o Defensores de Tóquio. Joguei, achei, cara, daí explodiu a minha cabeça, né? Eu fiquei, pirei, só queria saber daquele jogo. Sim. E levou tempo pra eu joguei uma one shot de primeira, assim. Era bem rapidão, assim, aprender a entender o conceito do jogo ali. E matar o vilão ali bem simplão, bem divertido. Aquela aventurinha padrão, né? Aham, né? Aprender o sistema ali, soltar e, e matar monstro, né, cara? Que era o que a gente queria fazer, né? Sim. Daí levei um tempo pra jogar de novo, mas daí eu conheci um outro pessoal que jogava, só que a gente não tinha o livro, né? E daí, na busca de ter os livros para jogar, conhecer mais gente, eu fui criando essa conexão de amizade ali, né? Que tu conhecia, era até teus colegas, não sei se o Fernando naquela época era teu colega, ou Sim, o sim. Fernando era Fernando foi, era foi a minha colega de porta sala. de entrada mais pro RPG, assim, de verdade, né? Fernando? É, Ali? Sim, foi o sim, o nosso meu também. círculo de amigos em comum ali, né? Isso, e daí a gente foi se conectando ali naquela época ali, cara. Uhum. Não me lembro muito bem quanto tempo eu conheci o Fernando para depois eu ir conhecer vocês. Mas daí aquela época eu me lembro que começou a pipocar, isso 2006, 2007. Cara, começou a pipocar assim muitas mesas, assim, a gente jogava noitadas na casa do Fernando. Daí quando veio a gente jogava na casa do Roger. E daí tu já ia conhecendo um pessoal assim, e tinha uma galera que entrava numa mesa e já não tava na próxima, e daí tu já conhecia um outro pessoal,
E esse meu início aí foi bem intenso, assim, né? Mas Sim, no sim. mais ali no começo, eu fui apresentado pro 3DT, joguei uma vez o 3DT, daí eu joguei a 3.0 uma vez, uma ou duas aventuras, o Kadum narrava pra nós, só que era bem experimental, assim, sabe? A gente não, eu, pelo menos, naquele momento ali, tentando entender como é que era a questão de tu interpretar o teu personagem, né? E entender as situações que estavam acontecendo na volta do teu personagem ali. Era tudo bem muito novo, assim, né? Daí eu já fui para 3.5, onde eu fiz boa parte do meu caminho ali. Boa parte que a gente jogou algumas aventuras também. Uhum. Sim. As histórias, a boa parte das histórias tá lá, né? E depois teve um hiato aí, que eu fiquei um bom tempo sem jogar, até voltar a jogar na. Joguei a 4.0, não muito, tem os livros todos. E depois eu voltei na quinta edição, que é a que eu tô agora, jogando, tô com hiperfoco nela. Uhum. Ah, legal, legal. É, a gente. O pessoal que tá assistindo aí ou tá nos ouvindo aí também, a gente se conheceu quase na mesma época, como o Brian falou ali, né? Então a gente teve contato com várias das coisas ao mesmo tempo, né? E depois a gente acabou meio se dividindo, né? O pessoal foi mais pra um lado, que nessa época aí. O que era forte mesmo, assim, pelo menos pra nós, era o D&D e Vampiro, né? Era uma coisa que tinha bastante, assim. O 3D&T também era forte, mas eu particularmente não gostava muito. Mas é uma coisa que uma galera jogava, assim, né? E daí a galera foi se espalhando, né? Uns seguiram pelo caminho do vampiro, outros ficaram no Dungeons and Dragons, outros foram pra outros sistemas e tal, né? Sim. E a gente acabou tendo contato com várias coisas, assim, porque também tu deve lembrar disso, né? Tipo, naquela época a gente tinha bem menos acesso do que a gente tem hoje nessas coisas, né? Não tinha internet difundida, assim, PDFs a Aham. rodo e tudo mais, né? Então era uma luta pro cara conseguir um livro, um Xerox, ou alguém ter um PDF pra te passar Eu, num pendrive, né? Era o que tu tinha na mão ali, né? O que alguém tinha conseguido de uma livraria, de um sebo lá, Uhum, e xerocar várias vezes fichas nela. sim. E a gente extraía o conteúdo daquele pouco material que a gente tinha, né? E a gente foi conseguindo, né? Quando daí começou a vir as quintessências, né? Sim, sim. Daí começou a dar mais material para nós, né? Mas também não era tão fácil de tu chegar ou encontrar um local que tinha também, né? É, e era caro, né? Era muito caro. Na época a gente era gurizada, a maioria de nós ainda não trabalhava, alguns poucos trabalhavam, né? E aí era bastante caro conseguir esses materiais, né? Não, tanto que o meu contato com o Fernando ali foi um divisor de águas, porque a gente só tinha o livro do jogador da 3.0, que é muito bom, né? Uhum. Mas a gente não tinha o do mestre nem o do monstro. Então, tudo que a gente jogava ali, e era só o Kadum que era o mestre, né? Que era o mais velho da gente, de nós ali do grupo, e o que tinha mais conhecimento do mundo do RPG, né? E o Kadum provavelmente deve ter conhecido o RPG ali em 86 ali, né? 80, É, por aí, por aí. O 80, Cadu vai vir aqui também, eu vou trazer ele aqui pra gente trocar uma ideia, mas ele é o mais antigo de nós, assim, né? formação. E daí, quando eu conheci o Fernando, ele tinha os 3 livros básicos da 3.5, né? E daí começou a melhorar ali um pouco do nosso jogo ali, né? Mas uma coisa bem lembrada que tu comentou foi o vampiro, né? O vampiro batia toda uma mística ali por volta daquele sistema, daquele jogo, né? E a gente jogava da nossa forma, que a gente jogava D&D, que a gente jogava da forma que a gente conseguia jogar, né? Sim. Então, eu me lembro que. Mas rolava muita coisa legal também no Vampiro. Assim, história bacana. E daí tinha toda aquela mística do live action, né? Jogar vampiro em live action, de ir pra uma casa e todo mundo fantasiado e tudo mais. A gente Uhum. pirava naquelas ideias Sim, muito sim. loucas. Sim, é.
Cara, e aí falando em sistemas, então tu citou ali, né, o 3DT, o D&D a gente falou, Vampiro, tu lembra de mais algum outro sistema que tu tenha experimentado nessa época, né, ou que tu já experimentou, tipo, de lá pra cá, né? Uhum. Cara, naquela época também o próprio Trevas ali, Daimon ali, eu joguei bastante. Eu não me lembro se tu jogava com nós. Não, eu Eu não me cheguei a lembro, pegar essa época aí. eu me lembro que a gente jogou bastante coisa envolvendo zumbi com trevas, assim, sabe? Uhum, sim. Eu sou um cara que sempre curti muito Resident Evil e zumbi, e Uhum, sangue. E daí no Daimon ali no Trevas a gente encontrou um sistema bem massa pra gerir isso aí também, né? sim, E sim. aí a gente, cenário era na nossa cabeça, né? Sim, sim. O cenário Então a é gente da a mente do DM que mandava, né? é isso aí, mas a gente usou bastante também o cenário como se fosse a nossa região, nosso bairro ali, né, na Uhum, Matias Velho, né? sim, A gente daí ajudava a gente a se encontrar mais ou menos, né? Eu me lembro que eu saía do colégio lá do São Francisco, sim, era bem legal essa época. sim, sim. Ah, é massa, era uma época bacana mesmo. E, cara, de todos esses sistemas aí que tu já jogou, qual deles te marcou mais, assim? Aquele sistema que mora no teu coração até hoje, que tu já tenha jogado ou que tu ainda joga, né? Cara, eu é difícil de dizer assim, mas o D&D mora muito no meu coração, sim, porque foi claro, né, eu comecei pelo 3DT, né, que me deu ali o norte do que era aquele universo, né. Mas quando eu entrei no D&D ali, ele mudou ali meu conceito ali de jogo e tudo mais, né. Então as melhores memórias que eu tenho é no D&D, né. Uhum, Joguei mais D&D do que qualquer outro sistema. E atualmente eu ainda não migrei pro último sistema, né? Mas eu tô ainda na quinta edição. Mas tô bem dentro ali do sistema ali. sim. Tô narrando uma mesa, tô iniciando mais uma ou outra aí. Mas o D&D é o que eu mais curto mesmo. 3.5 ou quinta edição? É pergunta difícil essa, né? Cara, essa pergunta é muito difícil mesmo, cara. De fato mesmo, assim. Porque a quinta edição eu tô. É que assim, ó, eu tive um hiato, né? Eu tive um bom hiato aí de uns 7 anos, 10 anos sem jogar. E quando eu tava jogando, né, antes desse hiato, era bem esporádico. Então, quando eu retornei, já era a quinta edição. E ela, tu sabe, né, a galera, o pessoal sabe aí que ela, perto da 3.0, da 3.5, ela tem algumas coisas que resumem, né? Sim. Então se torna ali a questão das perícias, se torna um pouco mais enxutinho ali, tem gente que curte, tem gente que não curte. Eu aparentemente, ah, pelo menos, gostei dessa parte aí. Então eu tô gostando bastante da quinta edição, né? Porque eu voltei a jogar agora um ano e meio, mais ou menos. Uhum. Mas a 3.0, ela, as maiores memórias que eu tenho era dela, né? E, cara, os TPK todos foram lá, e as emoções estavam tudo lá, né? Mas agora eu não vou ficar no muro, cara. Eu não vou ficar no muro. Eu vou. Como eu tô focado agora na quinta edição, eu vou ficar com a quinta edição. Eu não li a última ainda. Falar que tá bem boa. Não sei se tu Uhum. deu uma lida. É, eu ainda também não. Eu tô. A nossa mesa lá, eu tô mantendo as mesas que eu tenho, é tudo 2014 ainda, não fui pra 24. Mas tranquilo, não tem certo ou errado, né? A preferência de cada um é o que eu Não, sempre, é o que eu não. costumo falar assim, o que diverte a mesa é o sistema que vale, né? Então, Não, e outra, que agora mais velho, eu notei que não é sistema antigo. É um outro videogame, entendeu? Vamos supor, né? Entre aspas uhum, ali. Tu pode ali puxar o. Claro, né?
conforme o RPG, o D&D em si, os sistemas foram se aperfeiçoando, a jogabilidade se tornou mais fácil, né? Mas é muito bom tu puxar ali a terceira edição ali e jogar ali aquele sistema ali, né? Ele, esse é o mágico do RPG, né? Ele nunca fica velho, né? Sim, sim. Massa, legal. Cara, outra perguntinha agora então. Tu prefere mestrar ou jogar RPG e por quê? Aham. Cara, eu nos últimos tempos eu vinha me questionando comigo mesmo sobre esse assunto, sabe? E, era tipo quase aquela pessoa que tá deixando de tá trocando um dogma, assim, sabe? Eu Uhum, fui muito jogador, mas eu tô narrando mais agora. Então, eu tô mais experiente agora, então eu tô entendendo melhor o que é mestrar, né? O que é narrar, aquela magia ali de tu entregar uma cena pra galera ali, aquela intensidade de tu proporcionar uma situação pro pessoal ali, onde eles sentem emoções, né, cara, e sentir aquela história rodando, né, e isso aí tá me movendo muito, né, então eu tô conseguindo compreender hoje, mais velho, então, mas, então eu não conseguia responder muito bem essa pergunta para mim mesmo. uhum, Se eu gostava mais de jogar e ser jogador ou mais mestre. Quando eu pensava assim, pá, mas eu acho que eu gosto de ser mais jogador, assim. Mas daí pesava meio assim o lado assim daquele lado do mestre, assim, de tu. Até depois se tu quiser falar mais sobre esse ponto de ser mestre, né? Daí eu pensava, ah, mas ser mestre é massa, assim. Mas eu já cheguei numa conclusão, cara, que eu gosto mais de ser mestre. Eu gosto muito de jogar o RPG. Eu gosto de RPG, uhum, sim. de conversar sobre RPG, tudo. Mas o seu mestre ali tá me movendo, assim, sabe? Então eu acho que o meu coração ali tá agora mais no mestrar mesmo, seu mestre. Mas claro, né? Sempre ter aquela mesa ali para com ser um jogo, sendo jogador, porque eu também notei que, cara, tu tem, por mais que tu goste de narrar, cara, eu poderia ter 5, 6 mesas, tá ligado? Todo dia eu estaria narrando alguma coisa se eu tivesse capacidade mental pra isso. Mas o interessante é sempre tu estar numa mesa como jogador, porque até mesmo pra tu ver, se sentir como teus jogadores também às vezes veem as coisas, né? Uhum, E também sentir outro mestre, né? A narrativa de outro mestre, né? Ou como aquele mestre propõe a mesa dele, as cenas dele, né? Os NPC dele, como ele apresenta o NPC pro grupo, né? Então eu acho isso muito importante, né? sim, sim. Mas agora no momento ser mestre tá me movendo mais. Tá, beleza. Cara, e assim, no jogo, tá? No RPG, tu tem alguma preferência entre combate, interpretação, mais história, mais exploração, meio, um pouco de tudo? Qual que é a tua preferência disso? Uhum. Cara, eu tô com a preferência agora no combate, porque o combate ele tá se mostrando pra mim algo bem intenso ali, porque o meu grupo agora tá chegando nos níveis mais altos, então os combates estão se tornando mais elaborados. Então aquela parte do combate ali tá se mostrando pra mim bem interessante ali, né? Eu trabalho em cima do combate ali como se estivesse numa oficina, né? Uhum, Claro, né? Não largando tanto tempo ali, né? Pra não perder tanto tempo preparando, e tu sabe como é que é na hora da sessão, né? sim. Mas o combate tá me chamando mais atenção agora, tô curtindo bastante. Em questões, eu gosto bastante de investigação,
Eu gosto de ver, propor ali a investigação e sentir e ver os jogadores com seus personagens ali buscando informação e se movimentando entre os cenários ali. Eu tive uma one shot agora num evento que até tu me indicou lá, né, Sim. cara, até Aham. agora aproveitar para te agradecer. Acho que provavelmente vai acontecer mais algum, né, vai ser bem legal. Ali foi um aprendizado mesmo muito bom ali, né. E e a exploração sempre tem que ter, né. Sim. É, faz parte, né, são os pilares ali da aventura, né, claro que a mesa sempre, Ah, opta por alguma coisa, né, mas cada um tem a sua preferência, né, é que nem a questão do sistema, não tem certo ou errado, né, o que o pessoal acha mais uhum. divertido é o que vale pra todo mundo, afinal a gente joga pra se divertir, né. É isso aí, né, cara. E também eu peguei, hã, narrando e organizando as sessões, eu vi que não dá pra tu colocar tudo em todas as sessões, né, não dá pra tu botar de porque hoje em dia, depois de ser adulto, a gente tem pouco tempo pra jogar, uma sessão de 4 horas, 5 horas ali, né. Então, dependendo do combate que tu vai colocar, aquela sessão vai se dar mais para o combate, né. Sim. Esses tempos atrás, na minha mesa da tumba da aniquilação, teve duas sessões e meias que foi praticamente roleplay, cara, e a galera curtiu pra caramba, mano. Assim, Uhum. ó, a gente terminava a sessão completamente satisfeito de ter jogado RPG, tá ligado? E a gente se conversava assim: "Pá, só teve roleplay, cara". E nada forçado, tudo orgânico, tudo bem natural, né. Mas Sim. o roleplay, daí daí foi aí que eu peguei, né, às vezes, de vez em quando vai ter um pouco mais de roleplay, às vezes vai ter mais de combate, né, mas o roleplay é muito bom também. Uhum. Desenvolve bastante a tua parte ali dependendo da pessoa, da timidez, né. É uma coisa que o RPG faz também, é nos ajudar a trabalhar alguns pontos, Sim, sim. da nossa vida, né. Sim, sim. É, cara, e pegando esse gancho aí da questão que tu comentou dessa essa sessão aí que teve várias 2 sessões e pouca, que foi combate, assim. Quando tu faz o teu personagem, por exemplo, quando tu tá de jogador ali, tu é aquele cara que faz a ficha otimizadaça, assim, tipo, o combeiro lá, literalmente o combeiro, ou tu é mais aquele cara, assim, que tu prefere pensar num conceito do personagem e aí depois tu tenta construir a ficha baseada no teu conceito? De que lado tu começa a construção de um personagem quando tu vai jogar? Cara, na verdade, eu começo mais pelo conceito, porque a ficha em si, eu tento não otimizar ela no máximo, assim, tentar trazer ela de uma forma mais natural e tentar desenvolver o meu personagem ao longo da própria aventura ali, sabe. Uhum. Ultimamente eu tenho feito assim, eu tenho pensado ali na ideia do que eu quero para aquele personagem de fato. Pego bastante ideias de algum tipo de personagens até do universo do cinema, alguma coisa para me dar um pequeno norte ali, não é ruim, né, não é de todo ruim. Sim, sim, com E a certeza. partir disso aí, eu monto a minha ficha, né, mas, cara, eu vou te dizer que eu fiz um combo uma vez, e eu fiz um bárbaro level 5 que eu levei pra jogar na tua mesa, tá. Naquele evento lá, eu não joguei no evento, mas eu joguei contigo online, né, que tu Aham. estava Testando, né? cara cara, eu não sei se tu se lembra, ele já começava com 3, 4 ataques. Tu botou um ogrão, assim, ele entrou pra dentro do ogro, né. Aham. No Dizimou primeiro o ogro. ataque, normal, assim, normal. E foi o único combo que eu fiz, assim, e foi bem louco, né, na verdade, assim, eu jogando com o personagem, assim, eu achei bem louco, assim, sabe. Pá, dano pra caramba, assim, sabe, e Sim, foi o primeiro combo que eu fiz. sim. Ah, que massa. Cara, e ainda falando sobre personagens, assim,
quando a gente jogou nesses 20 anos aí várias mesas, né? Várias one-shots, várias campanhas que nunca terminaram e campanhas que terminaram também, né? Tu costuma mudar o tipo de personagem que tu faz cada vez que tu vai jogar, ou tu é aquele cara que, tipo assim, todo personagem teu tem um pouquinho de algum personagem anterior que tu já fez, assim? Uhum. Cara, eu vou tentar dar uma linha do tempo. Quando eu comecei, boa parte eu só fazia Ladino, que é o meu personagem, é o minha classe favorita, eu gosto de jogar com ele. E eu joguei bastante com o Ladino. Era meio genéricozão, assim, porque também eu era meio gurizão e eu não tinha muita noção, assim, das coisas, na verdade, na época, questão de interpretação e tudo mais, era tudo meio genérico, cada personagem. Conforme o tempo foi passando, os anos foram passando, eu ficava em torno ali do Ladino, bem clichêzão, sabe? O guerreiro. Não saí. Na época eu jogava bastante de Ranger, né? Na época do Ranger eu gostava bastante. Hoje é o Patrulheiro, né? Patrulheiro, isso. É o Patrulheiro. Na de 2024 agora não sei se tem. Não sei qual é a nomenclatura. E agora, por último, eu tento agora sim fazer mais personagens conceitos. Tem um ou outro personagem que eu fiz, que eu tento trazer alguns pontos hoje em dia, como é só eu que lembro, né? Ninguém nota. Eu tento trazer umas peculiaridades assim, que são legais, mas no mais, assim, eu tento fazer coisas diferentes hoje em dia. Até mesmo na mesa que a gente está jogando agora, na tua mesa, que a gente vai jogar agora no próximo domingo. Eu tenho um clérigo tri bem diferentão, assim, né? Eu botei ele bem simples, assim, bem um cara um clérigo mesmo, e eu, ao ponto de eu desenvolver ele, até ver como é que ele vai se desenvolver, né? Há um tempo atrás eu fiz um monge, curti bastante monge, eu queria ter desenvolvido ele mais longe, assim. Mas, para resumir, no momento eu tô fazendo um pouquinho de cada, né? Gostei de jogar com feiticeiro também, feiticeiro muito legal. Quero fazer mais feiticeiro. O mago, eu não passei pelo mago ainda, vou deixar mais pra frente. Mas no momento, sim, eu tô tentando diversificar, tentar fazer personagens diferentes, Uhum. para tentar saborear mais o RPG também, né? Sim, Até sim. mesmo para quando eu estiver narrando ali, eu saber o que eu tô enfrentando ali também, né? A galera do outro lado. Sim. É uma boa, né? Enfrentando não, né? É, Enfrentando não, né? porque o cara, tu acaba jogando com as classes e aí tu tem que aprender a jogar com aquela classe, né? E aí te ajuda como narrador também quando alguém está jogando com aquela classe, até pro jogador às vezes se equivocar em alguma regra, né? Ou em alguma coisa que ele tá querendo Isso. fazer, daqui a pouco tu, não, cara, não é assim que funciona e tal. O cara dá aquela explicada ali, ajuda a pessoa a entender, né? Então é legal também tu, quando tu tá do lado do jogador, tu ter esse pensamento, né? Porque não necessariamente o mestre ele tem que saber as regras, sim, mas não necessariamente ele tem que saber o livro de cor, né? Então coisas passam. Cara, D&D tem muita informação, muita regra, né? Então não tem como o cara guardar tudo de cabeça, né? Impossível. E aí tu estando jogando com as classes, eu vejo que tu consegue, pelo menos eu, como mestre, quando estou jogando, eu consigo ver essas nuances, assim, né? Tipo, ah, tá, putz, então é assim que esse negócio funciona, sabe? E aí depois quando alguém quando alguém usa, quando eu tô mestrando, não, beleza, o cara, pá, ele pescou a ideia certinho, sabe? Então eu acho que ajuda bastante nesse sentido, né? Isso aí sabe que eu vou usar um link, né, sobre o Overwatch, cara. Eu me lembro que quando eu comecei a jogar Overwatch, eu só conhecia um personagem, né? E eu só jogava com aquele personagem, né? Daí o Roger, né, o nosso amigo, ele falou, cara, pega os outros personagens, joga com os outros personagens também. E aí foi que eu vi, né, que conforme eu fui jogando com os outros personagens, eu fui entendendo que os outros personagens faziam também. Porque daí, conforme eu tava na partida, dependendo do personagem que tava na minha frente, tava ali, eu tava
enfrentando, eu sabia o que que poderia vir de lá, né. Eu saberia o que que eu poderia usar daqui pra lá também pra dar um counter. Uhum. Então pode se trazer essa analogia pro RPG, né, jogar com diversos personagens, né. Pega ali, cara, e se por acaso aí a galera tiver chance de jogar com mais frequência, cara, faz um personagem, joga umas one shot, joga com um personagem, joga a outra próxima one shot, joga com outro, joga no 3º nível, 5º nível e vai testando e vai sentindo, porque isso aí vai te dando uma carga para quando tu for, jogar e pra mestrar também mais pra frente. Sim, sim. Cara, e desses todos esses personagens, assim, que tu já montou ao longo desses 20 anos aí, tanto que tu tenha jogado ou que tu tenha às vezes o cara tem aquele exercício de: "Ah, vou montar uma ficha aqui rapidão pra ver como é que fica e tal", e acaba não usando aquele personagem. Tem algum, assim, que tu lembra que te marcou? Tipo: "Cara, esse personagem eu gostei muito de jogar com ele, foi o melhor personagem que eu já fiz", ou foi o mais engraçado, o mais divertido, enfim, algum que te marcou bastante? Aham. Cara, na verdade, antes de mais nada, eu queria contar um segredo, que eu sou horrível para nomes, cara. Porque, tanto que a parte mais difícil de fazer da ficha é botar o nome no personagem, né, cara. Então, pra lembrar nome, assim, então eu não vai ser bem difícil. Mas teve um ladino que eu joguei, cara, que o BG dele era muito bom, assim, o background dele era massa. Era simples, assim, só que ele me lembra até hoje, assim, sabe. Que ele era um ladino, ele ladrão, né, e ele estava na casa de um nobre lá, assaltando a casa dele, só que ele tinha chegado com um burro, ele tinha um burrinho, né, e o nome do burrinho era Jojo, esse aí é o que eu sempre vou lembrar, né, era o Jojo. Daí ele chegou com o Jojo e largou do lado ali da janelinha ali, entrou pra dentro, fez o assaltou, quando ele voltou, pulou pra fora, alguém tinha roubado o Jojo dele. Hã. E daí ele deu toda uma treta pra ir atrás do Jojo, e daí eu curti demais esse personagem. E ele era bem trapalhão, assim, tá ligado? Bem loucão, bem trapalhão. E eu me lembro que ele morreu, infelizmente, só que a gente estava atravessando um rio, assim, clássico, aquele tronco, né? E ele tinha conseguido um anel da natação, tá ligado? E daí, atravessando o riozinho ali, ele me cai, né, no rio ali. Eu me lembro que eu fiz um teste e falhou, mano. Dava um, eu falhava no teste. Eu fiz uns. Naquela época, né, cada um era o mestre, né? A gente ia metendo teste em cima de teste, tá ligado? A gente ia jogando. Hoje eu tenho uma mecânica diferente pra esse tipo de situação, né? E eu me lembro que ele foi me dando teste, né? Pra ver se ele tentava salvar o meu personagem, né? Bem, um jogo bem assim, bem caseirão, assim. Sim, E aí não deu, cara, não deu. Meu personagem não passou nos testes, ele morreu afogado com um anel da da natação. natação. Então isso ficou muito marcado em mim, perdi o personagem que eu gostava. Tanto que ele me marcou que eu coloquei ele em uma outra nessa minha aventura da Tumba da Aniquilação, né, que ela se passa em Chult ali, né, Uhum. uma área tropical, e a galera o pessoal estava passando num estreito ali, tinha um riozinho ali, que esse riozinho tinha meio que a água tinha baixado, então a água estava baixa ali, e tinha um corpo ali no preso entre os arbustos ali. Sim. E a galera meio que mexeu nele ali, encontrou o anel mágico ali. Aí a galera ficou se perguntando assim: "Nossa, como assim o cara morreu afogado?" E eu achei massa pra caramba, né. Sim. Cara, é muito massa esses É links, assim, é bacana, né. E é legal quando tu muito traz, massa. que nem, tipo, um personagem que era teu quando tu jogou, e aí tu coloca numa campanha com pessoas que talvez não estavam jogando naquela época, e aí, que nem tu falou, surge essa pergunta, tipo: "Cara, como é que o cara morreu afogado com um anel de natação?", sabe. Tipo, cara, por que que esse cara tá aqui, sabe. Isso, cara, isso é sensacional. Isso é muito bom. É, tá. E aí, cara, vamos seguir nesse gancho desse cara aí. Tu diria que essa foi uma sessão que te marcou, assim, tipo, foi uma. Não digo a melhor, mas uma das sessões legais que tu jogou, mesmo ele tendo morrido e tal? Alguma sessão com esse personagem ou tem alguma outra que tu tenha em mente, assim, que foi uma sessão histórica? Uhum.
Cara, de D&D tem várias, né, mas agora é tantas. Tem essa, mas uma outra foi jogando um sistema parecido. Eu acho que era Dime também, cara, e que a gente tava jogando Resident Evil, e como eu era tão fã, né? Eu me lembro da gente jogar um a gente, não me lembro se foi o one shot, quantas foram, mas eu me lembro de chegar no chefão final e lutar contra, acho que era o Tyrant, tá ligado? Aham. E eu me lembro de pegar a bazuca porque cara, o RPG sempre foi fantástico pra mim porque eu conseguia me projetar dentro das coisas que eu mais gostava, tá ligado? E eu conseguia ser aqueles personagens aqueles heróis lá. E eu conseguia me pôr dentro da franquia que eu mais gostava, né, cara? E eu me lembro muito bem pegando uma bazuca, assim, e me posicionando e atirando no Tyrant, assim. E foi uma aventura que me pegou bastante também. E outro Mas, sistema também, né? sim, sistema é diferente, legal. Mas, cara, e tu mencionou ali antes, mas só pra confirmar, já aconteceu o TPK em sessões que tu jogou ou mestrou, enfim, já. Todo mundo já deve ter passado por um TPK alguma vez na vida, né? Mas. Sim. Cara, sim, na 3.5, mas foi frustrante, assim, sabe? Porque o TPK, ele não, dependendo da situação ou da proposta, né, que tu impõe ali, às vezes até na sessão zero ali, tu impõe ali que talvez a tua aventura vai ser um pouco acima ali dos padrões de dificuldade e tudo mais, né? Mas quando é um TPK que envolve inexperiência e tu não tá com preparo e tudo mais, é um pouco mais chato, né? Mas sim, já teve, porque eu como mestre, quando eu comecei naquela época, lá em 2006 até 2010, ali, 2011, 12, para mestre, eu não tinha muita noção, entendeu? Então, eu iniciava, assim, muito sem saber o que que ia vir, tá ligado? A galera aí, muitos aí vão se identificar, né? Mas como eu não tinha ah, uma experiência de mestragem boa, né? Naquele início ali, aquilo lá me dificultava, né? Então eu decidi ali na hora qual seria o problema e ia anotando ali conforme eu achava melhor ali. Era bem difícil. Eu sou uma pessoa que sempre tive muita dificuldade em lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, né? Até isso o RPG tá me ajudando, me ajudando agora, porque tem esse trabalho aí do gerenciamento da cena e tudo mais, né? E trazer um bom diversão para todo mundo que tá ali, né? E eu me lembro de uma sessão de uma aventura que eu comecei e eu tive a brilhante ideia. Eu acho que muitas pessoas já tiveram, que ia ser massa pra caramba, botar o vilão já de começo, assim, já de cara ali, já aparecendo, meio que metendo o terrorzão, assim. Só que isso é uma ferramenta muito perigosa, sabe? Porque se tu não tem experiência, cara, todo mundo sabe, o jogador, ele é a caixinha de Pandora, né, cara? É impossível saber o que os bichos vão fazer. E eles vão fazer o mais improvável possível. E vão fazer aquilo que tu não tá preparado. E eles foram pra cima do cara. E eu não tava preparado, porque o cara ia dizer também, eu não tinha uma boa interpretação ali de NPCs e tudo mais. Daí eu já comecei a ficar nervoso e a galera foi pra cima, só que o cara era forte, daí. E foi TPK, né, cara? Acho que não durou, tipo uns 40 minutos, uma hora e pouco, tá ligado? Daí a galera, não, 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 tá, vamos jogar outra coisa, eu já saí de canto, assim, sabe? E aí a gente foi aprendendo, né? Hoje, na quinta edição, dependendo do nível que a galera tá ali, da experiência que o pessoal tá, pra tu dar um TPK ali, tu vai ter que vai ter que pesar a mão mesmo, né? Vai ter que dar uma boa pensada e pesar a mão como mestre. Sim, Mas sim. dependendo da situação, cara, se é um. O ruim às vezes é tu tá narrando
uma aventura longa, né, onde tu te apegou aos personagens, já tem toda uma lore ali envolvida e tu rolar um TPK, talvez dependendo hoje em dia, não, dependendo do grupo que tu tá e do tempo que eles têm pra jogar, né, às vezes é difícil de assimilar ali, né. Talvez se for no começo da da aventura ali, né, da campanha, dá tempo de reestruturar outros personagens e tudo mais, porque um TPK tu vai zerar a mesa, né, todo mundo vai fazer personagem de novo. Sim, sim. Tem que ser tem que ser bem pensado, bem elaborado, né. Sim, sim. É, o não pode ser o TPK, pra quem talvez não conheça o termo, TPK é Total Party Kill, né, quando morre todos os jogadores, né. Ele Isso. tem que ser bem, como tu falou, tem que ser um pouco estruturado, ou ele tem que ser um resultado de várias ações impensadas e que deram errado dos jogadores, que daí acontece, né, afinal quem decide na mesa de RPG é o dado, né, então, Sim. quando tem que fazer algum teste que exija o rolamento de dado, pode acontecer de dar algum problema, é normal, né? E aí a gente tem que aceitar o destino dos dados, né? Faz parte, né? Não fazer o TPK só porque sim, né? Ou se é uma proposta, tipo, de uma one shot, no sistema que é um pouco mais mortal, assim, tal, que daí, beleza, todo mundo morrendo no final, a galera vai dar risada, mas é porque é uma one shot, ninguém vai seguir jogando com aqueles personagens, é pro cara se divertir e tal, né? Mas realmente, quando o TPK acontece, sei lá, nos 70% de uma campanha longa, a galera já tá lá em nível 8, 10, aí, putz, aí já é bem mais chato, assim, e ele tem um peso muito maior, né, o TPK, né? Isso, porque também pensa assim, ó, tu tá 70% da aventura, cara, rodou muita coisa. Aconteceu muita, cena massa, assim, muito envolvimento com NPC e tudo mais. Beleza. Mas daí dá um TPK, todo mundo cai, tá? Tu tem que, reestruturar emoções nos próprios jogadores, dentro e conexão com aqueles próximos personagens para conectar com a história de novo e levar o baile ali para os 30% finais ali, né? Sim, Que é a parte de maior intensidade, né, cara? Que se às vezes tu tá com um personagem que tu trouxe, que tu conseguiu a trancos e barrancos, assim, trazer lá desde o início, assim, tu quer dar a glória para aquele personagem ali, né? sim, Mas, que nem tu comentou, se é algo que a mesa trouxe ali, que os dados te trouxeram, que as tuas ações equivocadas ali trouxeram, te trouxeram aquele momento, a mesa levou aquilo, né? Até os próprios jogadores ali entendem ali, né? O que aconteceu ali, né? E aceitam, né? uhum, sim, sim, é. Cara, e tu comentou ali alguns assuntos também, questão do RPG ajudar, né, com a timidez, às vezes o cara quer fazer um personagem ali, tu começa a jogar, né, eu entendo, pelo menos pra mim funciona assim, né, jogando mais tempo com as mesmas pessoas. Claro, hoje o nosso grupo é formado majoritariamente por todo mundo que começou a jogar há 20 anos atrás, né, tem uma galerinha mais nova aí, mas também a gente já joga aí há 3, 4 anos mais ou menos, então a gente já se conhece, mas às vezes quando tu vai jogar num evento, vai jogar na mesa de uma outra pessoa, né, às vezes o cara fica meio tímido, assim, aí com o tempo o cara vai se soltando e tudo mais. Mas além disso, assim, tem algum outro ponto que tu queira trazer, assim, que tu acha que o RPG ajudou na tua vida pessoal, levando em consideração essa questão de timidez, talvez uma criatividade para pensar em alguma coisa, um raciocínio mais rápido, porque o RPG o cara tá raciocinando, pensando ali também o tempo todo, né? Ele é um jogo, mas ele tem mecânicas, ele tem uma matemática por trás, ele tem às vezes o cara tem que tomar decisões rápidas ali para fazer ações, né? E essas coisas tu consegue aproveitar ou levar alguma coisa do RPG pra tua vida pessoal pra te ajudar? Cara, eu vou te dizer que 100%. Porque eu até vou abrir aqui que, como quando criança, na escola ali, eu tive. Cara, eu ainda não fiz nenhum teste, tá? Mas eu acredito que eu tenho algum nível baixo ali de TDAH. Eu não tenho nenhum laudo, mas eu tinha bastante dificuldade ali com matemática, tá? Ah, e questões de aprendizado ali, eu não conseguia focar, né, na questão do aprendizado. Então, quando eu fui crescendo, às vezes eu tinha contato com outras crianças ali, eu ficava meio inibido, assim, porque eu tinha meio que tinha um pouco da minha noção
na minha dificuldade ali e tudo mais, até eu mesmo com a própria língua portuguesa na época eu tinha dificuldade sempre de lembrar daqueles termos e tudo mais, e de vírgula e tudo mais, então eu sempre tive muita dificuldade e isso levava a eu me travar em alguns pontos, né. Em algumas brincadeiras eu optava por não participar, tudo mais, para não, sabe como é que era, né, cara, no final do 90, 2000 ali, né, cara. É, Tu o rateava mundo, o na mundo era outro, né? Não, o mundo era outro, tu rateava, tu fazia alguma coisa, tu virava piada e a galera caía em cima, então era bem doido, na verdade. Sim, sim. Era bem complicado. E daí era bem complicado. E daí quando eu conheci o RPG, daí, cara, daí o RPG ele te movimenta tudo, né, cara. A gente fala o mais óbvio ali da questão da imaginação, né, mas envolve a questão da matemática, que nem tu falou agora. Como eu era uma criança que tinha dificuldade, eu não lia, né, então eu não pegava, assim, às vezes, uma literatura ali e lia sozinho em casa. Então o o RPG e os livros de RPG, ele me aproximaram do mundo da leitura. E a leitura é a magia, né, de a leitura, no meu ponto de vista, no mundo real, a leitura e a música ali é como se fosse a nossa magia da vida real aqui, né, que a gente move as coisas com a música, com a leitura, com o livro, move vidas e tudo mais, né. Então o RPG me aproximou da leitura, me aproximou de outros conteúdos que eu não era envolvido, né, naquela época. Me trouxe vontade de ler outros conteúdos, né. Comecei a claro, né, no começo ali sempre dentro da fantasia, né, medieval ali com o universo de Tolkien ali, Silmarillion, o Hobbit, Senhor dos Anéis, mas me aproximou mais da leitura, que eu achei que hoje mais velho entendo ter sido muito importante também, né. E na questão a entrando na questão da timidez ali, eu era uma criança muito, fechada, né, eu não falava tanto, a não ser com meus brother ali, né, Sim. mas me ajudou também a me soltar mais, a falar, me expressar, né. E também na questão ali do entendimento, porque o RPG ele movimenta muito teu raciocínio ali, né, tu compreender como as coisas estão acontecendo ao teu redor ali, para tu saber o que que tu vai fazer ali, então me ajudou bastante nessas áreas, cara. Sou eternamente grato a esse hobby maravilhoso. Ah, legal, cara, bacana, bacana. É, esses relatos são legais, assim, até pra galera que não conhece, quer conhecer e tal, né? Às vezes é uma oportunidade de tu, além de aprender um hobby, que é bastante legal, assim, né? Não, cara, a gente é suspeito em falar porque a gente ama esse hobby bastante, né? Mas ele ajuda também, pode ser que ajude daqui a pouco alguma dificuldade que a pessoa possa estar tendo, né? Uma timidez ali, uma questão de conseguir conversar, o raciocínio mais rápido, até a própria criatividade, né? Pra tu pensar, pô, tem que pensar no personagem. Ah, o personagem tem cabelo assim, tem olhos de tal forma. Aí o mestre descreve a cena, tu tem que meio que imaginar, porque nem sempre tu tem o cenário ali na mesa, um mapa digital. Hoje em dia tem, né? Na nossa época não tinha nem grid, né? Muito pouco se tinha esse tipo de auxílio, né? Hoje em dia o cara já tem um pouco mais, né? Mas é uma coisa que é legal, assim, também, tu vê que o RPG ajuda nessa parte, né? É bem isso aí. Cara, esses tempos eu vi no Instagram, eu não vou conseguir lembrar agora o nome do rapaz lá, do influencer, mas se eu não me engano ele é amigo do cara do RPG, né. Uhum. E eles estavam fazendo um trabalho de RPG junto com terapia, sabe, de sessões de terapia hã, não, me fugiu agora o termo, não é psicólogo, Analista, psicanalista. não, não é psiquiatra.
É psicólogo, é terapia de psicólogo ali, né? Uhum. Não me lembro bem agora o termo. Mas até para a pessoa entender, às vezes, pelo que eu entendi ali que ele estava tentando passar, ou, às vezes por que que tu agiu daquela forma dentro do RPG, talvez às vezes possa mostrar alguma coisa interna tua ali, né? Uma coisa Ah, sim. mais. É uma parada bem legal sobre isso. Sim, sim. É, massa, legal. É, pra tu ver que vai pra outras áreas também, né? Não fica só dentro do hobby, né? Isso é bacana também. E, cara, assim, levando em consideração essas últimas palavras, assim, em algumas palavras, resume aí pro Brian hoje o que que é o RPG. Cara, o RPG é conexão. Conexão com tudo que tem de bom. Porque nos últimos tempos ele tem me mantido conectado com os meus amigos, com as pessoas que eu gosto. E, e é isso aí, cara. É conexão e amizade. Boa, boa. Conexões, né? Legal, legal. Cara, vamos agora para passar para um ping-pong aqui de perguntas e respostas, tá? Eu vou fazer algumas perguntas Bora, para ti bora. assim, cara, veio na mente, responde, tá? Então, bem simples, tá? Então, Tá, ok. vamos lá. Sistema com muitas regras ou sistemas com regras mais leves? Com muitas regras. Campanhas longas ou one-shots? Longas. Fantasia medieval clássica ou algo fora do comum? Fantasia clássica. Morte de personagem. Faz parte do jogo ou tu tenta evitar sempre que possível? Faz parte do jogo. O mundo é cruel. 100% regras do livro ou regras podem ser alteradas para a mesa ficar mais divertida? Regras podem ser alteradas dentro de um normal ali, né? Não pode sair muito fora do normal. Mas Sem em quebrar nome o da jogo, assim. diversão ali. Tá, beleza. Então, cara, agora só pra gente encerrar, né? Que conselho tu deixaria aí pra quem quer começar a jogar RPG, quem quer entrar no hobby, conhecer um pouco mais, o que tu deixaria de conselho pra quem nunca jogou e quer experimentar, ou pra quem daqui a pouco jogou uma vez e não conseguiu jogar mais e quer conhecer um pouco mais sobre o hobby? Cara, entra de cabeça, procura um pessoal aí, porque o hobby tá aumentando. O pessoal tá procurando mais aí. Então entra numa comunidade aí, procura um pessoal. Não tenha medo de começar ali, não saber, porque a comunidade ela é bem aberta, assim, a gente entende todo mundo. A galera do RPG, assim, sabe, todo mundo já passou pelo começo ali, então todo mundo vai te abraçar ali. Tu vai conhecer bastante gente legal e é um universo gigantesco, cara. A hora que tu entrar, não vai sair mais, tem muita coisa pra ti. Pros mestres, uma coisa, eu vi uma dica bem legal agora, por último, esses dias, que comece a sua aventura com um NPC excêntrico, um NPC bem fora da curva ali, bem enérgico, com bastante trejeitos, bem ativo ali. Porque isso vai facilitar para os jogadores se abrirem também, né? Porque no momento que o teu jogador, tu já deu aquele primeiro start ali, que tu já se abriu, já te expôs ali para todo mundo, pro pessoal que vai jogar contigo ali vai ser muito mais fácil, né? Eles já vão ir na tua levada ali, eles vão se abrir e interpretar os personagens ali da melhor forma possível. Boa, legal. Dica bacana aí. E tem algum. Claro, eu sei que a gente falou bastante de DD, que é o nosso carro-chefe hoje, assim, né? Tu tá jogando bastante DD também, mas teria algum outro sistema, ou até o próprio DD, alguma campanha específica, algum livro específico que tu recomendaria pra quem quer começar? Cara, para começar, eu vou ter um pouco de dificuldade assim agora, mas eu vou. O D&D,
ele é uma porta muito boa para tu começar ali, porque tem bastante conteúdo, tá? Tem bastante cenário aí, para tu se inteirar ali. A, a quinta edição, pelo menos a que eu tô agora, eu não fui para 2024, ela tá legal ali de tu pegar e começar e iniciar rapidão assim e pegar no tranco. Então, eu vou dar a minha opinião, né? É que se tu começar pelo D&D ali vai ser uma porta bem legal, cara. E ele não vai te decepcionar. Boa. E, cara, pra gente fechar aqui, tu quer deixar algum recadinho, de repente alguma outra rede social? Sei que teu Instagram já tá aí embaixo, né, no quadrinho aqui também, mas tem alguma outra rede social, alguma outra coisa, material que tu tá publicando, algum lugar que o pessoal pode seguir, que de repente tu quer deixar a tua Twitch, daí depois eu coloco aqui na descrição do vídeo também, que eu sei que tu streamou a mesa aquele dia lá, então se quiser deixar pro Aham. pessoal aí, fica à vontade. Cara, o meu Instagram tá aí embaixo, né? Eu que nem tu falou, né? Eu tô iniciando agora, eu tô tentando streamar algumas coisas, até mesmo pra galera que tá passando ali, ver como é que funciona ali uma mesa presencial de RPG, né? Na Twitch. Foi bem legal a minha experiência ali. Mas como eu tô começando, né? Eu sou bem novatão, assim, então. Bem tiozão, tá ligado? Mas a minha rede social lá é Severox1. É Severo XX1. Eu vou estar streamando as minhas mesas de presenciais de RPG lá. Tá para começar mais umas agora. Que vai estar bem legal, cara. Então, com certeza eu vou estar streamando lá. Dá uma olhada lá, interage. Vai ser muito massa, assim. Eu gosto de trocar uma ideia com o pessoal lá. E fico muito feliz quando alguém manda mensagem pra mim, então pode mandar milhões de mensagens. Dá uma olhada lá. E meu Instagram tá ali também. E é isso aí, cara. Tá, show de bola. Depois eu coloco aqui na descrição do vídeo também ali teu link pra tua Twitch. Então, o pessoal quiser já te seguindo lá pra acompanhar as transmissões da tua mesa. E, bom, pessoal, então, fechando aqui, esse foi o Papo com o Mestre, então, aí com o nosso convidado Brian. Né, queria agradecer aí por essa conversa que a gente teve, essas histórias aí, né? A gente compartilhou várias delas, né, dentro dessa trajetória, afinal a gente já joga junto aí há bastante tempo. E Pô, aí, pessoal, quem tá assistindo aí, se vocês curtiram o episódio, queria pedir pra vocês darem um like no vídeo aí, né? Quem não me segue, porventura, no YouTube, se inscrever também no canal. Me segue no meu Instagram também tá aqui embaixo, né? Do meu nomezinho, igual o do Brian ali. E eu também eu tô começando a publicar mais materiais agora. Eu tenho um podcast que eu gravei uma aventura já também, da D&D quinta edição também, tá publicado no Spotify. Vou deixar todos os links embaixo aqui na descrição do vídeo pra vocês seguirem. Mas tem tudo lá no meu Instagram, tá? Meu Instagram, esse Instagram que tá aqui embaixo, o @mestremonhoz, é puramente pra RPG. Então tudo que eu faço de RPG, material que eu produzo, evento que eu vou, evento que me convidam, ou divulgação de material de outras pessoas, amigos, conhecidos do meio do RPG também, eu sempre coloco lá. Então pode seguir que vocês vão ficar por dentro de tudo que eu também faço aí de RPG. E aí sigam o Brian aí também, nas redes sociais dele, lá na Twitch, no Instagram dele aí também, pra dar aquela fortalecida. E obrigado por todo mundo que assistiu, ou para quem ouviu, né, quem vai ouvir o áudio aí depois dessa entrevista, vamos dizer assim, né, aqui do Papo com o Mestre. Então, boas rolagens, galera. Obrigado mais uma vez aí, Brian, por tá participando aí. E até a próxima. tchau, tchau.